Olá, meu nome é Luana, nós somos do grupo de Goodwill e nós vamos discorrer sobre esse tema. Olá, eu sou a Aline Oliveira, vou debater junto com um grupo sobre Goodwill. Meu nome é Amanda e eu também vou estar no grupo debatendo sobre o Goodwill. Boa tarde, gente. Eu sou a Ana Rava e vou estar debatendo com vocês também. Boa tarde, eu sou a Bárbara e a gente vai falar um pouquinho sobre Goodwill. Olá, eu sou o Guilherme e nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre o Goodwill. Boa tarde, eu sou a Letícia. Eu também vou estar debatendo com vocês sobre o Goodwill. Boa tarde, meu nome é Jean, eu também sou do grupo do Goodwill. Espero que a gente possa estar acrescentando bastante coisa aí para o pessoal. Boa tarde, eu sou o Lucas e vou estar falando um pouco sobre Goodwill. Boa tarde, eu sou Maria Cecília, vou estar junto com o pessoal aqui falando sobre o Goodwill. Boa tarde, meu nome é Chayenne e junto com o pessoal vou estar falando sobre o Goodwill. Olá, saudações, meu nome é Wallace Brander e juntamente com o pessoal do grupo vamos estar debatendo sobre o Goodwill. Antes da gente começar o debate propriamente dito, eu gostaria que o grupo ressaltasse qual que é a definição de intangível. Então, eu acho muito importante, Luana, que você iniciou a reunião justamente tentando dar uma breve revisão sobre o que é o intangível, porque o Goodwill, ele entra muito nessa parte da contabilidade, sabe? Sobre o que é o intangível, do porquê que ele é tão difícil de ser identificado no intangível. E o que eu posso contribuir, né, com uma explicação minha, é que o intangível, ele é um bem incorpóreo que ele dá o direito de uma organização usufruir, né, explorar alguma coisa em cima desse direito, com o propósito de obter lucro, né, até porque toda organização, empresa, tem um objetivo e geralmente esse objetivo é gerar lucro. Wallace, o que seriam esses intangíveis? Você poderia dar um exemplo para nós, por favor? Ah, sim, claro. Um exemplo que a gente tem de intangível são softwares de computador, que é uma coisa super atual, super moderna, é o que está assim, explodindo no mundo, né, na atualidade. Só que tem uma ressalva, porque tem uma diferença entre o software que dá para você separar de equipamento e o software que você não dá para separar de equipamento. Por exemplo, o Android. O Android, ele é um software, né, que dá para você separar ele de um celular, mas o software de um elevador, não dá para você separar ele do elevador. Esse software do elevador, ele já entraria na contabilização de um imobilizado. Já esse do celular, o Android, por exemplo, ele seria um intangível, porque daria para você pegar esse sistema, separar ele do celular, colocar ele num emulador, sei lá, no computador, e assim, né, fazer essa diferenciação entre o intangível do imobilizado e do intangível mesmo. Na verdade, a gente também, quando a gente fala em intangível, a gente está falando sobre aquilo que não é palpável, certo? Então, é comum que a gente veja nos balanços os investimentos em marcas e patentes, né, que são uma coisa que não dá para a gente deduzir o valor. Eles entram no intangível e é isso. Sim, exatamente, assim funciona. Tanto é que, como a gente vai falar um pouco mais tarde, tanto é que essas marcas e patentes, eles são o que mais é discutido dentro do intangível, né? E, subsequentemente, o Goodwill, porque a marca de uma empresa, de uma organização, atualmente está fazendo com que ela tenha mais valor do que seus próprios imobilizados, que seus próprios ativos corpóreos, né? Então, a marcas e patente, juntamente com o software, né, de anteriormente, são ativos de peso, assim, sabe, sobre o tema. Exatamente. De forma geral, os ativos intangíveis não são objetos físicos, mas a representação dos benefícios econômicos esperados por eles. Sim, perfeito. Então, pessoal, agora que a gente falou um pouco aí sobre o intangível, vale a pena ressaltar o tema principal desse bate-papo, que é o Goodwill, que é uma palavra inglesa sem tradução literal. E os primeiros registros foram registrados na Inglaterra em meio a 1571. E no Brasil, chegou aí em 1972,
através de uma tese apresentada pelo professor Eliseu Martins, que aí foi realizar a apresentação da sua tese e aí mencionou sobre esse tema, que hoje afeta até hoje aí para a gente. Mas, Chayane, desde quando se deu, né, o início do estudo do Goodwill, ele sempre englobou essas coisas que a gente já conhecemos hoje, ou teve uma evolução do que foi sendo incluído nele, etc. Ou ele sempre começou assim? Você tem alguma coisa a dizer? Na verdade, ele foi passando por uma evolução nos seus processos até chegar aí no tema definido aí pelo CPC, que é um ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ele foi passando por um processo de evolução. Não, desde os primeiros momentos, não foi essa definição, foi um aprimoramento. Ah, sim, entendi. Então, eu posso usar, por exemplo, eu imagino, né, porque, assim, depois dessa explicação, eu imagino que as marcas e patentes não eram uma coisa muito famosa no passado, né? Então, o Goodwill deve ter começado com avaliação de terreno, essas coisas, certo? Aí depois... sim, entendi. Começou por esses... que era o primeiro contato que eles tinham naquele tempo, né? Que eles faziam muita medição de terreno e não teria, tipo, eles não sabiam fazer a realização da expectativa futura, que aquilo poderia gerar para eles. Foi aonde que gerou aí o incremento do Goodwill, o início do Goodwill, através disso. Certo, entendi. Perfeito. Levando em conta, então, essas definições com o que tem agora atualmente, quais fatores determinam se uma entidade tem esses lucros futuros? Esse Goodwill, no caso, né? O que determina? Quais fatores? Pelo que eu entendo, é o que uma empresa está disposta a pagar por aquela marca, né? Uma empresa, uma pessoa, o que alguém está disposto a pagar mais ali por aquela empresa, apenas pelo valor da marca dela, quando a gente leva para o lado de empresa, né? Sim. Posso complementar? Claro, pode. Eu acho que vai muito além, tipo assim, tem os bens, né, tangíveis, e aí o Goodwill é aqueles bens que são intangíveis, né, que aí vem a carteira de clientes, né, que é bastante importante, ali que faz uma diferença, né, bastante para a marca também, né, site, essas coisas assim, entram aí pelo valor e pela fama também que tem. Exato. Só uma coisa que eu queria pontuar no que você disse é que o Goodwill, ele não precisa ser apenas um intangível. Ele precisa ser, né, não identificável. O não identificável que eu quero dizer é de quando você tem uma difícil mesuração. Por exemplo, usando o exemplo da Ana, né? Como é que a gente vai mesurar quanto é que uma clientela pode dar de receita, né? Daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, depois de uma empresa ter adquirido outra empresa, sabe? Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Se aquele intangível é difícil de ter uma mesuração, um valor, uma coisa concreta, sólida, aí sim ele pode ser identificado como o Goodwill. E eu queria dar outro exemplo também, que eu acho muito importante, de Goodwill, nesse caso, que é a propaganda eficiente. A gente pode usar o exemplo da Coca-Cola, que em muitos filmes é comum ver, ou tirinhas também, referenciar, né, apenas a palavra cola, e a pessoa ela já assimila que aquilo se refere à Coca-Cola. Então, imagina, né, uma empresa adquirindo a Coca-Cola, que eu acho que é algo impossível, eu acho que é mais fácil o contrário acontecer, né? Imagina o quão seria grandioso, né, essa propaganda, esse Goodwill que a Coca-Cola tem. Um outro exemplo de Goodwill que eu acho super válido ressaltar é a habilidade administrativa, né, que é fora dos padrões comuns, quando se refere à parte dos funcionários da empresa. E um exemplo que eu gostaria de citar de um funcionário, de um administrador, é o Antônio Emílio de Moraes, que é um grande administrador brasileiro. Ele é um dos chefões lá que administra a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, que, se não me engano, acho que é uma das maiores empresas brasileiras, né? Lá em meados de 1950,
a administração dele foi tão boa que a CBA ela tinha 72 protestos e o cara, assim, por magicamente, né, entre aspas, por habilidade, ele conseguiu salvar a empresa. Então, um funcionário desse, um administrador desse, é um grande peso, assim, né, na hora de avaliar o que uma empresa vai estar adquirindo como goodwill. Sim, tem também que levar em conta o treinamento eficiente dos empregados, porque eu vou citar uma empresa de fora agora, mas o McDonald's, para ele ter uma entrega rápida dos produtos, dos lanches, tem que ter um treinamento muito grande em cima do pessoal, dos empregados, para poder ter essa entrega mais eficiente. Tem também boas relações com os empregados, que a gente pode citar a Dell, que nos últimos tempos tem aparecido bastante nas pesquisas de mercado. Além da Dell, tem a Magalu também, que eu estava lendo um artigo sobre ela, que falaram que é uma das melhores empresas para trabalhar. Os auditores que redigiram as notas explicativas do último balancete da Magalu, eles justificaram o porquê do valor do goodwill, né? E eu vou, inclusive, ler o que eles falaram aqui, que explica o valor desse goodwill que eles registraram. O ágio gerado nas aquisições, que compreende o valor da diferença paga pela companhia em relação ao valor justo do patrimônio das empresas adquiridas, é atribuído principalmente às habilidades e ao talento técnico da força de trabalho, bem como as sinergias esperadas na integração da entidade com os negócios existentes da companhia. Os próprios auditores da KPMG relataram que a força de trabalho dos colaboradores da Magalu são um dos principais motivos para eles terem registrado esse valor de goodwill. E também, né, a gente pode citar a força de trabalho, mas também a gente pode citar o monopólio de que essas grandes empresas têm também, né. Afastando um pouco a Magazine Luiza, eu quero entrar mais, tipo, numa coisa mais perto da gente, que a gente tem aqui, a gente usa, né, todo dia, que é o Wi-Fi, a rede de internet. Por exemplo, a Algar e a Claro e a Vivo. Gente, essas três empresas, elas dominam o mercado de internet aqui em Uberlândia, né? Então, imagina, sei lá, uma empresa aí, tipo, gigante como o Facebook quer comprar essas três empresas. Imagina a receita futura, né, que o Facebook vai ter, pelo tanto de usuário que consome, né, a internet que é comercializada pela Algar, pela Vivo e pela Claro. Verdade. Ainda citando a Coca-Cola, tem processos secretos de fabricação. A Coca-Cola, ela nunca expôs ao público qual que é a formulação dela. Só que todo mundo tenta copiar a Coca-Cola, só que com certeza, né, ninguém vai conseguir. Só se alguém roubar a receita. A receita faz aumentar cada vez mais o valor da marca, né? Exatamente. Coca-Cola, acho que é quase impossível mensurar o valor da marca. É um hambúrguer City. É verdade. Então, gente, acho que para finalizar, não sei se concordam com a minha visão, mas o goodwill, ele é basicamente algo que a gente paga pela oportunidade, né? No caso, a oportunidade de lucrar mais. Sim. Então, a credibilidade de uma marca, igual a Alice citou, e até a força de trabalho. A gente compra uma oportunidade. Sim. Na própria definição do CPC 15, ao falar que o goodwill é o ágio por expectativa e rentabilidade futura, o ágio, definindo, trazendo mais para a nossa realidade, não em normas técnicas, é um ganho, né? E a expectativa é uma esperança. E a rentabilidade futura seria o goodwill. O exemplo que eu posso dar, que eu estava lendo sobre o tema, mas usando exemplos, foi um exemplo claro que foi dado da seguinte forma. Por exemplo, eu quero vender a minha empresa para o Wallace, né, no valor aí de R$1 milhão. Porém, esse valor de R$1 milhão é o valor justo da minha empresa, que define apenas entre ativos e passivos. E eu viro para o Wallace e falo da seguinte forma.
Ó, eu tenho uma carteira de clientes que eu estaria vendendo para você no valor de 300 mil, que se você souber usar essa carteira de clientes, você vai ter uma rentabilidade muito boa. E aí o Wallace paga para mim 1.300.000. Então, esses 300 mil a mais que ele está pagando é a definição do goodwill, que seria o goodwill aí em espécie. No caso dessa carta de clientes que a Chayenne comentou, ele tem uma expectativa de que aquela carta vai dar um retorno para ele, mas ele não tem certeza. Então, o goodwill é isso, a expectativa de que ele vai ter algum retorno. Sim. Sim, Correto. exato. E tem uma coisa que eu gostaria de colocar também, é que atualmente É só um adendo. É por isso que ele é muito subjetivo, né? A mensuração do valor dele, por conta dessa expectativa que tem. Que a expectativa não tem como mensurar. Sim, Isso, ela pode se concretizar ou não. E tem estudos lá no exterior, que no caso é o IASB e as IFRS, que estão tentando desvincular, sabe, essa ideia de que o goodwill é só a diferença entre o valor contábil e do que foi pago, entre mais para uma coisa... Um outro exemplo que eu vi aqui que a gente poderia, né, colocar também é a parte do capital intelectual, que está muito voltado também para as empresas novas, principalmente as empresas de tecnologia, né? Porque o maior benefício, né, quando você adquire uma empresa de tecnologia, não é as instalações em si, né? São computadores, são mesas, né? São muito baratas. Se comparado com o capital intelectual e o valor que aquilo gera, né? Então, atualmente, eu acho que em termos de goodwill, é o que gera mais valor, né? Em questão de goodwill, são essas empresas, né? Que a gente classificar como startups, né? E que, assim, geralmente se concretiza, né? Os valores delas. Mas, assim, são apostas, justamente por serem startups. Então, são grandes apostas que as empresas fazem ao adquirir essas empresas e, geralmente, com expectativa muito grande. Tanto que as compras dessas startups são as que geram os maiores valores de goodwill. Continuando, então, sobre o tema, acho que, ao falar de goodwill, a gente não pode deixar passar a respeito da contabilização e mensuração. Dado que, atualmente, as empresas estão dando mais importância e que esse tipo de ativo intangível está sendo cada vez mais importante na venda e na contabilização do patrimônio de uma empresa, esse assunto ele é bastante discutido atualmente, dado que não há um certo modelo, né, a se seguir. É uma coisa que sempre tem discussão, várias pessoas utilizam diversos métodos, e ainda não há uma regra para se seguir, como em outros casos da contabilidade. Completando aí o que a Aline falou, a gente pode pensar que na parte do ativo intangível do goodwill, a gente tem 3 tipos de mensuração do valor do ativo. Seria o custo histórico, que se baseia nos valores passados para chegar até o valor presente. Também tem a parte do custo corrente, que é o valor atual, e o custo do valor de venda, né? Quando você vende o ativo para obter o goodwill, depende do valor que você vendeu. Então, esses 3 tipos de mensuração a gente pode usar aí para mostrar como que vem o ganho na questão do goodwill num Atualmente, a gente percebe também, continuando, uma tendência de uma transferência de valores, né, do tangível para o intangível. No caso de peso, né? A maioria das empresas, como, por exemplo, McDonald's, Nike, eles estão aumentando consideravelmente essa questão do goodwill na hora de venda, de cálculo de valor, para o valor equivalente ao seu balanço contábil. Essa valorização ela deve se
a velocidade em que esses intangíveis, né, no caso do Will, tem uma central, ele aumenta, ele tem perspectiva de aumento. A questão da contabilização é o valor da aquisição menos o valor justo, né, da empresa que é comprada. Mas nesse nicho do Goodwill, quando vai, também tem mais-valia e a compra vantajosa, que a mais-valia é contabilizada pelo valor justo e o valor contábil da empresa. Aí tem a questão da compra vantajosa, que ela ocorre no cenário oposto do Goodwill, que a gente pode dizer que ela é aplicada como se fosse uma venda forçada. E a contabilização dela é feita na DRE e com receita. Já a mais-valia e o Goodwill é no intangível, né? É no ativo não circulante e no intangível. Tipo assim, como que se dá um Goodwill? Ele vai, vamos supor, tem uma transação que uma empresa vai adquirir a outra. E esse Goodwill, ele está representado pelo valor de marca, como foi falado também, a capacidade dos funcionários, se aqueles funcionários são bem treinados, a carta de clientes já foi citado também, a localização, qualidade das instalações, coisas assim, que agregam valor, e quando uma empresa for adquirir outra, ele vai analisar isso tudo. Só que o Goodwill, por mais que ele contribui na geração de receita, é muito difícil de mensurar. Como ele é difícil de mensurar? Porque, como o nome já diz, é uma expectativa de rentabilidade futura. Então, se é uma expectativa, dificulta muito, porque você não sabe se vai dar certo ou não. Você espera que dê. Espera que dê frutos. Uhum. Exatamente. Aí, para entender melhor como que funciona, como que eu vou comprar uma empresa, como que eu vou ter um Goodwill? Como que funciona? Vamos supor, eu, empresa X, vou comprar a empresa Y. E essa empresa vale 1,5 milhão. Só que eu estou disposta a pagar por ela 1,7 milhão. Aí uma pessoa vai e fala assim, mas então você está tomando prejuízo. Você está pagando 1,7 milhão por uma coisa que vale 1,5 milhão. Na verdade, não é um prejuízo. Porque essa diferença de 200 mil, que vai ser o Goodwill, no caso. É o que eu estou esperando, o que eu estou pagando por acreditar que aquilo vai me dar um retorno. Até um retorno maior, né? Do que esse valor pago a mais. Isso. E Amanda, Letícia, pode haver um caso em que durante a negociação de alguma empresa ou organização não exista um goodwill ou um valor do intangível? Por exemplo, os bens físicos, né, que é o imobilizado, alguns bens do ativo circulante, a soma desses ativos sejam maiores, né, que os intangíveis e o goodwill, fazendo com que durante essa negociação não haja um goodwill. Pode ocorrer casos assim? Seria no caso do goodwill negativo, Alisson? Isso. No caso, deságio, né? Ao invés de ser ágil, seria deságio. Tipo, o tal de vantajosa. O tal do bad will, quer ver? É o que a Letícia comentou, como se fosse a compra vantajosa, né? É o inverso de goodwill. Inclusive o reconhecimento na receita, né? Ele entra na receita. Então agora ficou mais claro, obrigado. Na DRE. Recapitulando, voltando na compra da Avon pela Natura. Aconteceu em 2020, em janeiro de 2020, consolidou a compra. E a Natura comprou a Avon por 2 bilhões de dólares.
Mas nas notas explicativas dos relatórios de setembro de 2020, que eles foram conseguir fazer essa mensuração do goodwill. E nele estava mensurado, nesse relatório, que vale 5,4 milhões de reais, esse goodwill da Avon. Porque nele está incluso o nome comercial da marca, que é uma das maiores marcas, né, de cosméticos que a gente tem, as tecnologias desenvolvidas para a fabricação dos produtos, as fórmulas de produto, dados de rótulo com aprovações regulatórias, embalagem de produtos, os design e os processos de fabricação. Mas o mais importante é o relacionamento que a empresa tem com as vendedoras, né, que é revendedoras. Porque eu acho que em toda cidade todo mundo já ouviu falar sobre revendedora de Avon, como tem da Natura também. E o interessante dessa compra é que a Natura não viu a Avon só como uma concorrente, né? Porque as duas eram fortes concorrentes, uma das maiores do Brasil. Mas a Natura optou por comprar porque ela viu que a marca da Avon agregaria para ela, né? Como a Letícia falou, das vendedoras, isso é um grande ponto da Avon. E a Avon está muito em alta ultimamente. E para a Natura, essa aquisição foi benéfica, né? Eu acho que mais a compra da Avon pela Natura também fez ter uma visibilidade maior a marca Avon. Porque, eu não sei se vocês repararam, antigamente eles não faziam propaganda na TV, na Globo, por exemplo. E agora eles fazem. Tipo, até no Big Brother. Tem que um dos maiores... esqueci a palavra. Patrocinadores, né? Letícia. É um dos maiores patrocinadores do Big Brother. E tanto é que o programa está em alta e recente, e aí direto tem propaganda deles. Eles investiram muito nisso, né? E não estão errados, né? Sim. Estão super certos. Exatamente. Letícia, uma dúvida, assim, mas, enfim, é questão de dúvida mesmo dessa situação. Você falou que o goodwill foi avaliado em 5,4 milhões, só que após a compra. Esse 5,4 é o que a Natura pagou de goodwill ou a Natura pagou outro valor? Foi o que a Natura pagou Esse valor pelo goodwill. se refere ao ganho de goodwill na compra. Pegou bem essa resposta? Eu acho que não deu para escutar bem, não. Pelo menos para mim. Eu fiquei em dúvida para mim eu ouvi, eu só fiquei em dúvida agora, porque a Letícia falou que pagou 5,4 milhões. O João falou que refere-se ao ganho que teve na compra. Eu acho que quando é ganho na compra seria o contrário de goodwill. Não foi. Pelo que eu entendi no artigo, foi o que pagou. Que foi mensurado quando pagou. Esse caso da Natura e da Avon é um caso em que as entidades envolvidas, por se tratar de um ativo intangível exclusivo, né? Elas criam suas próprias técnicas para mensurar indiretamente os seus valores justos. Porque, no caso, como foi citado, estava marca, credibilidade, força de trabalho. Então, também os próprios produtos, né, estavam envolvidos, no caso, direitos de produção, no caso. Isso faz com que essas marcas tenham um direito em si de mensurar indiretamente esses valores justos. Porque quando a gente vai ver, no caso, os pronunciamentos, no caso o IAS 38 ou CPC, eles não regulam para essas empresas, isso é uma discussão contínua a respeito do goodwill, eles não definem uma forma correta de calcular isso. Fica muito a entender, porque são N casos que acontecem, e nesses casos é importante ver o geral da empresa, analisar do início da empresa para o fim, para definir esse goodwill, já que não existe
uma forma certa de calcular, no caso, nos pronunciamentos. Existem métodos que são utilizados, né? Cada pesquisador utiliza o seu próprio método de análise, mas não existe uma regra. Porque varia muito de empresa para empresa, né? Depende do tipo de aquisição. Por isso que eu acho que é essa variação e não tem um jeito fixo estabelecido para isso ainda. Nem sei se vai ter, né? E aqui no Brasil, o goodwill, eu acho que anualmente pode ser amortizado. E no exterior, não. Com relação ao goodwill também, gente, é importante lembrar na hora de calcular ele, após comprado, que tem uma regra, assim, que o goodwill não pode durar mais do que 20 anos. Em 20 anos ele tem que ser depreciado, de certa forma. Porque... ok. No caso, ele não pode ultrapassar de 20 anos, porque, no caso, é uma expectativa de rentabilidade futura. Então, é considerado, o prazo além de 20 anos, ele é considerado inútil. Tipo, não tem como você esperar que uma coisa renda depois de 20 anos. No caso do goodwill, né? Esse investimento a mais que você deu naquela empresa, esse valor que você pagou. Tanto também para o... ao contrário. Gente. Como se fosse, igual foi falado mais cedo da carta de clientes. Foi falado que daqui 3, 4 anos esses clientes vão te render tanto. Passou, não rendeu, então quer dizer que daqui 20 anos isso não vai ser considerado mais, né? É isso aí. Ele tem que ser depreciado. Não ficou claro o que você falou, Amanda. Daqui 3, 4 anos, não entendi. Acho que foi a Chayenne que falou sobre aquela carta de clientes lá, que uma pessoa falou, você me compra essa carta de clientes que ela vai te render tanto daqui 3, 4 anos. Passou esses anos e não rendeu. Ele não atingiu a expectativa. Aí, no caso, depois de 20 anos, que encerra essa expectativa, né? No caso, o goodwill não vale mais. Uhum. Mas no Brasil é a mesma coisa? Ou isso aí é para todo mundo? Porque, tipo, é para todos. 20 anos. Sim, no caso, há um consenso que, tipo, esse cálculo ele não pode ultrapassar de 20 anos. No caso, ele... não é todas as marcas, todos esses valores intangíveis, eles vão ter duração de 20 anos. O máximo para todos os casos é 20 anos. Então, vai ver, cada caso é um caso. Por isso que, tipo, quando se trata de goodwill, é muito de análise. Tem que se analisar se aquele ágio ele vai valer, ele vai ser útil para a empresa, ele vai valer esse investimento de renda futura por 5 anos, por exemplo. Então, em 5 anos, ele vai ser depreciado. Ele vai ter uma rentabilidade por 10 anos, então, em 10 anos ele vai ser depreciado. Mas há um consenso de que não pode se passar de 20 anos. Ah, tá, beleza. E sobre a amortização, o que vocês falaram sobre a amortização? Que cortou na hora que acho que foi a Letícia que falou. Cortou bem na hora que falou. Eu acho que não foi eu, não. O que a Letícia estava falando de amortização é a principal diferença entre o Brasil e o exterior. Sobre os pronunciamentos internacionais e sobre o CPC. Que no Brasil, o goodwill ele é passivo de amortização. E já internacionalmente, não. Eu acho que o que pode ser mencionado sobre a questão da contabilização do goodwill é que é importante que haja uma frequência de análise, né? Um teste de impairment anual, que seja, para reavaliar esse custo do goodwill dentro da empresa. No caso, para
evidenciar, né, para calcular corretamente a necessidade, o lucro. Bem, minha parte aqui eu vou falar sobre o exemplo de contabilização do goodwill, onde eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é a compra de uma empresa por 1.300.000, onde o valor justo dela é 960.000. Então, nessa primeira operação, a gente tem 340.000 de goodwill. Temos também que calcular a mais-valia, né? Onde é o valor justo da empresa menos o valor contábil, então seria 960.000 menos 800.000, que daria 160.000 de mais-valia. Na parte da contabilização, a gente vai debitar no valor contábil da empresa 800.000, debitar na mais-valia 160.000 e debitar no goodwill 340.000, creditando em caixa no final 1.300.000. Agora, o segundo exemplo é uma compra vantajosa, onde uma empresa que está falida, ela é comprada por outra empresa, 100% do seu patrimônio líquido, comprado por 500.000, sendo que o valor justo dessa empresa é 600.000. Então, nessa operação, a gente tem 100.000 de ganho, né, de goodwill, sendo que a contabilização vai ser débito em investimento da empresa que está falida, de 600.000, crédito no caixa de 500.000, mais um crédito no caixa de 100.000 da compra vantajosa. Então, a gente encerra aqui essa parte de contabilização do goodwill. Agora, né, que a gente já conheceu um pouco do goodwill, suas características, né, tudo que envolve as contabilizações, a gente vai trazer um estudo de caso, e a empresa que a gente escolheu, até pelo destaque que ela tem, é uma empresa que tem alta no mercado, é a Magalu. A empresa Magazine Luiza, ela é uma empresa que começou pequena, né, como todas as empresas, e bem recente, né, mais precisamente em 1991, o ano que eu nasci, inclusive, a atual gestora, né, a Luiza Trajano, assumiu a administração da empresa. E desde então a empresa ela veio passando, né, por diversos crescimentos. Chegando a abrir, inclusive, em um único dia, se não me engano, foi em São Paulo, 46 lojas. Um pouco mais além, né, agora, já em 2020, a empresa ela fez um monte de aquisições voltada para a sua estratégia, né, que, inclusive, é a estratégia, vamos dizer assim, né, adotada pela Amazon. Então, ela vem adquirindo várias empresas de vários segmentos para poder incorporar ao seu negócio e fazer com que essa estratégia seja viável, né? Entre elas, tem compra de empresas de logística, compra de empresas financeiras, que são as fintechs, compras de empresas com inteligência artificial para impulsionar pesquisas, empresas que fazem marketplace, entre outras. Assim, e como esperado, né, são empresas que buscam, né, que tem são empresas emergentes, né, que estão surgindo, e nisso, né, ocasiona justamente o goodwill, né? Ou seja, que a Magalu fez diversas compras e todas essas compras geraram o goodwill justamente para essa expectativa que ela tem, tanto de impulsionar os negócios dela, quanto, né, dessa estratégia dar certo. Fazendo um adendo ao que o Guilherme falou, quando eles iniciaram com as vendas da Magalu, foi um pequeno varejo, que eu acredito que todo mundo conhece a história, que começou lá em Franca, e a vontade da Luísa e do Pellegrino Donato, que é o marido dela, né, era justamente a de empregar pessoas e ajudar famílias. E esse é um dos principais motivos, assim, do crescimento alto da Magalu. Eles também são uma empresa que se preocupa muito com a qualidade dos colaboradores. E entrando num contexto de pandemia que se iniciou em 2020,
a Magalu teve um crescimento alto das suas vendas, porque ela começou com a venda no e-commerce, né? Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído em fator da pandemia, né? Em situação da crise econômica, mesmo assim, em relação a 2019, em 2020, a gente teve um crescimento de 75% em relação aos faturamentos dentro do e-commerce. Então, as pessoas começaram a comprar mais por aí. E a Magalu, no ano de 2020 e 2021, ela começou a comprar, né, a investir em outras empresas que geraram o goodwill, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouco. E dessas empresas aqui, a gente selecionou algumas, que são a Netshoes, a Época Cosméticos. Tudo isso foi uma aquisição que ela fez e que teve rentabilidade, porque o aumento das compras de e-commerce aumentaram. Aquisições estratégicas, na verdade, exatamente. Né? E nos últimos 10 anos, né, a gente viu com esse investimento dela que de 20 mil investidores, ela passou a ter 500 mil acionistas. Né? Então, é uma empresa hoje muito rentável, né? E, como todo mundo diz, o ramo, né, que ela escolheu estrategicamente pensando nisso, né, nessa logística toda. Tem a questão também de que a Magalu, ela fez uma estratégia tipo a do Mercado Livre. Ela comprou uma logística para ela ter o sistema de entregas próprio. Isso. Eu achei muito interessante essa parte dela ter só para isso. Chama GFL Logística. Acho que foi quinta-feira, agora eu recebi uns produtos aqui em casa e eu recebi pelo carro da Magalu, só que eu não tinha entendido porque que tava no carro da Magalu, né? Eu falei, uai, como assim? O negócio não é Magalu, é GFL, mas agora, depois que eu li o artigo ali, eu fui entender. E dessa maneira eles aumentam, né? O que eles queriam começar lá na frente, que era empregar pessoas. E é interessante também analisar nas compras da Magalu, né? Que ela, em muitas das vezes, ela buscou comprar já empresas que têm um certo nome do mercado, né? Então, isso fez o goodwill dela ser que ela pagou por essas empresas ser um valor até razoável, já que as empresas tinham uma marca já dentro do mercado. Marcas já conceituadas, né? Isso. Conhecida. Essa questão da aquisição da GFL, ela foi em outubro de 2020, ela adquiriu essa empresa, né? E com isso incorporou 850 motoristas que já trabalhavam em 600 municípios. Né? Com isso, a ideia deles era reduzir os prazos de entrega. Então, você pode comprar hoje, amanhã entrega, né? Em algumas localidades, né? Então, foi a estratégia deles. Fora que tem a opção, caso você queira algo bem mais rápido, de você retirar na loja, né? Que é bem pouco prazo. Então, eu acho que isso veio muito para ajudar. É estratégia mesmo, né? Sim, estrategistas. E eu acredito que a estratégia deles foi ótima, porque eles compram empresas de todo segmento. Eles compraram a Estante Virtual, né? Que é uma livraria. Netshoes, que é muito grande. E a última foi a Kabum. Zatini, eu acho também, que é deles. Então, são muitas segmentos diferentes. Tem uma que eu achei bem interessante, que foi, eu acho que aconteceu ano passado, ano retrasado, que foi a Jovem Nerd, né? Que todo mundo ali surpreendeu. Que foi para eles ali atingir justamente ali o público mais jovem, né? Pop, a galera ali que gosta mais de jogos. Eu achei bem interessante também. E uma coisa também bem interessante, que eu até presenciei recente, que com essa logística, com as coisas se transformando, evoluindo, que essa nova tecnologia, força as concorrentes a se adaptar também à nossa realidade. Por exemplo, igual antigamente, eu recebia uma mercadoria do Mercado Livre numa caixa qualquer, reciclável e tal. Aí, recente, eu recebi uma caixa, veio do Mercado Livre, embaladinha, igual a Luana falou, veio a van deles, eu assinei digital. Então, acaba que eles têm que se readaptar para eles permanecer no mercado, né? Exatamente. Sim, o foco da Magalu, ele está sendo especialmente
na compra de outras empresas, no modelo de marketplace, principalmente, né? Com nome forte e conhecimento do negócio. Por exemplo, a Netshoes, vocês já citaram, ela tem um grande conhecimento do negócio em que ela está envolvida. E isso acho que é uma estratégia deles, né, de se tornar, de ter um diferencial no mercado e cumprir com o que eles querem, né, que é ter rapidez, agilidade e oferecer um bom serviço. Sim. Sim, tanto que eles, assim, voltando um pouco na questão das entregas, né, uma das compras que eu vi, assim, acho que uma das últimas também, que eles compraram uma empresa que era até prestadora de serviço para eles, que chama SOD, o SOD, essa é SODE, que são uma empresa de entregas super rápidas, que é usada, se não me engano, mais lá em São Paulo, que é entregas em até 1 hora. Bem, aqui temos os valores que a Magalu pagou em algumas empresas, né, que ela contratou consultores externos para fazer algumas avaliações, a avaliação dos valores que foram pagos pelas empresas, e aí fica muito claro o valor de goodwill que pagou por todas elas, né? E a gente percebe aí que num custo total de 515 milhões e 600 mil na aquisição dessas empresas, 455 milhões 197 mil foi apenas de goodwill. Isso mostra aí o valor de mercado que essas empresas tinham, principalmente quanto à marca e ao modo operante dessas empresas, né? Que a Magalu comprou muito voltado a isso. Empresas com marcas já com grande potencial e empresas que tinham um modo operante de acordo com o que ela necessitava para a nova fase dela. Bom, diante, né, desses números aí, eu vi, assim, que, assim, eu abstraí, né, que todo mundo aqui também, a estratégia, né, da Magalu, é justamente comprar muitos negócios, né, até pelo valor do goodwill que a gente viu extremamente alto, né, cerca de 90%, né, dos valores embolsados goodwill, ou seja, né, a grande aposta que ela está fazendo de obter retorno. E como eu, né, já tinha visto também, né, vou até reforçar que ela está buscando, né, traçando uma estratégia muito parecida com a estratégia da Amazon, né, que é ter vários nichos, né, trabalhar, ter uma perninha em todas as áreas. E muito focada na sua essência, que é o e-commerce, tanto de mercadoria quanto marketplace. Então, acredito que né, por esse motivo, por essas apostas, que ela tem esse valor de goodwill alto. Bom, então é isso, né? Acho que foi bem claro, acho que deu para a gente elucidar bem aí o que é o goodwill, o que ele representa, a contabilização, alguns casos práticos. Então, a gente que com isso, né, já dá para a gente ter aí uma noção de o que é, aonde acontece, quando acontece, e se acontecer, como que a gente registra, né, na contabilidade e como que funciona na prática. E como que a gente identifica nos relatórios, né, financeiros das empresas, né? Muito importante. Isso, importante. Né, que nossa foi função de contador. Isso, importante, né, citar também que esse relatório que a gente apresentou, né, ele foi retirado do site da B3, né, é um relatório oficial, são notas explicativas, salvo engano, 9 de 2021.